Você já amou alguém que parecia te sugar por dentro, e mesmo assim você não conseguia ir embora? Alguém que te elogiava pela manhã e te destruía emocionalmente à noite? Que te fazia se sentir especial e logo depois descartável? Você tentava entender, tentava conversar, tentava salvar, mas no fundo era como se estivesse presa num jogo, cujas regras mudavam sempre que ele começava a perder. Agora escuta com atenção. O narcisista nunca quis te amar. Ele queria te possuir. Ele queria ver até onde você ia por ele. Queria provar que podia te quebrar e ainda assim te manter. Mas o que ele nunca esperava é que você acordasse e percebesse que o poder sempre foi seu. Neste vídeo, você vai descobrir as 5 coisas que um narcisista não suporta enfrentar. 5 atitudes silenciosas que quebram o controle psicológico dele. 5 verdades que ele esconde, porque sabe que, quando você descobrir, ele nunca mais terá poder sobre você. Se prepare. Isso não é apenas um vídeo, é um aviso. A partir de hoje, o jogo muda, e quem controla a narrativa é você. Motivo 1. Quando você desaparece sem aviso e ele percebe que perdeu o espectador. Você já se perguntou o que acontece dentro da mente de um narcisista no exato momento em que ele percebe que você não está mais jogando o jogo? Não porque você gritou, não porque você o enfrentou em uma última briga épica, mas porque você foi embora em silêncio, sem explicações, sem despedidas. Esse é o primeiro e talvez o mais desestabilizador dos golpes que um narcisista pode receber. A sua ausência emocional repentina. Não é um grito de revolta. É um silêncio que grita. É o fim sem plateia. E para um narcisista, isso não é apenas confuso. É humilhante, porque eles são mestres do teatro emocional. Vivem de cenas, de confrontos, de ciclos que se repetem como capítulos de uma série onde ele sempre volta a ser o protagonista. Eles esperam o drama, esperam a lágrima. Esperam que você reaja, grite, tente se explicar, mande um texto enorme tentando ser compreendida. Mas quando você simplesmente some, por dentro ou por fora, o palco desmorona. Ele começa a se questionar. O que aconteceu? Afinal, você sempre voltava, você sempre caía, você sempre precisava justificar algo. Mas dessa vez, tudo que ele ouve é silêncio. E esse vazio que se instala na ausência da sua energia é o que o consome. É aí que ele percebe que não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu o controle. E pior, perdeu o espelho emocional que alimentava a fantasia de poder. O narcisista não sente saudade de quem você é. Ele sente saudade da influência que exercia sobre você. Sente falta da sua dúvida, da sua culpa, da sua necessidade de aprovação. Sente falta do jogo, mas quando você desaparece sem anunciar, quando você simplesmente deixa de estar disponível emocionalmente, psicologicamente, energeticamente, ele entra em colapso interno. Ele começa a testar, envia mensagens vagas, puxa assunto como se nada tivesse acontecido, tenta te provocar para ver se ainda te afeta. Mas agora, você não morde mais a isca. Você não se explica, você não responde, você não reage. E essa falta de reação quebra o código dele. Ele esperava um final, uma briga, um escândalo, uma chance de te pintar como desequilibrada. Mas você não deu isso a ele. Você deu o que ele mais odeia, a falta de resposta. Você não apenas foi embora. Você deixou de participar da narrativa, e isso é insuportável para alguém que só se sente real quando está sendo notado, temido ou adorado. Você não apenas deixou um vazio, você deixou um vazio sem explicação, e nesse silêncio ele se vê, sem plateia, sem roteiro, sem controle, porque o verdadeiro fim para um narcisista não é quando você vai embora chorando, é quando você vai embora em paz. E essa paz é algo que ele nunca vai conhecer. Motivo 2. Quando suas palavras perdem o efeito
e ele não sabe mais te manipular. Você já notou como certas frases ditas repetidamente por um narcisista começam a parecer um feitiço? Você está exagerando. Você entendeu tudo errado. Foi só uma brincadeira. Você está ficando louca. Essas palavras são mais do que desculpas. São ferramentas. Armas sutis, afiadas, manipuladoras. Elas não foram ditas por acaso. Foram calculadas para inverter a culpa, distorcer a realidade e minar sua sanidade emocional. Mas algo muda quando essas palavras perdem o efeito. Quando pela primeira vez você ouve e não sente o impacto. Quando ele diz, você entendeu errado, e você pensa, não, eu entendi exatamente como foi. É aí que o narcisista começa a tremer. Não por fora, por dentro, porque ele percebe que a programação falhou. Ele sempre teve controle porque você sempre duvidava de si mesma. Ele plantava a culpa e você regava com autorrepressão. Você sempre achava que a errada era você, que estava sensível demais, que exigia demais. Mas agora você vê, você enxerga o padrão, você identifica as frases repetidas. E o principal, você parou de justificar o injustificável. É nessa hora que o jogo começa a ruir. Ele repete o mesmo roteiro, faz algo cruel, diz que você é dramática, te expõe, depois diz que foi uma brincadeira, te ignora, depois aparece como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez você não engole, você não busca sentido onde só existe manipulação, você não volta para o ciclo. E quando você não responde como antes, ele entra em pânico silencioso, porque agora ele percebe, ele perdeu a tecla emocional que te controlava. O narcisista precisa que suas palavras tenham peso, precisa que você chore, que você se desespere, que você duvide de si. Mas agora você escuta e não sente. Agora você ouve e responde com silêncio. Agora você entende. E sorri por dentro porque sabe que está acordada. Você pode até continuar ouvindo as mesmas frases, mas agora elas soam vazias, sem veneno, sem força, sem poder. E o que mais destrói o narcisista não é a sua raiva, é a sua lucidez. É quando ele tenta te fazer duvidar e você confia ainda mais em si mesma. É quando ele diz, ninguém vai te amar como eu, e você pensa, graças a Deus. É quando ele diz, você está perdendo algo bom, e você sente alívio. Ele tentou programar sua mente, mas agora você formatou o sistema, e essa clareza emocional, essa certeza de que você não é louca, nem exagerada, nem ingrata, essa consciência de que o problema sempre foi ele, isso desarma o narcisista mais do que qualquer grito, porque agora ele fala, e você não acredita mais. E para alguém que vive da mentira, ser desacreditado é o fim. Motivo 3. Quando suas palavras perdem o efeito e ele não sabe mais te manipular. Você já percebeu que certas frases ditas por um narcisista sempre vêm carregadas de um veneno invisível? Você está exagerando. Foi só uma piada. Você entendeu errado. Você é muito sensível. Essas frases não são inocentes, são programadas, são atalhos emocionais criados para te fazer duvidar de si mesma. São as ferramentas perfeitas para a manipulação psicológica, até o dia em que elas param de funcionar. Esse é o terceiro motivo que mais desestabiliza um narcisista. Quando o feitiço perde o efeito. Quando ele fala e você não sente mais a culpa. Quando ele distorce os fatos e você já sabe a verdade. Quando ele tenta te fazer duvidar e você está mais certa do que nunca. É nesse momento que o jogo quebra, porque o narcisista precisa que você acredite nas mentiras dele. Precisa que você chore, que se sinta errada, que tente provar que é boa o suficiente. Mas agora você não se defende mais, você não explica mais, você vê com clareza, e essa clareza para ele é devastadora. Ele começa a perceber as frases que antes te desmontavam,
agora não te atingem. As provocações que antes geravam desespero, agora geram apenas silêncio. As desculpas que antes você aceitava, agora soam ridículas. E o pior, você não está brava, você está consciente. O narcisista se alimenta da sua reação, mas agora você não reage, você apenas sabe, e esse saber é o veneno que corrói o ego dele por dentro. Você não precisa dizer nada, seu olhar já diz tudo. Sua falta de explicação já é a prova de que você não joga mais o jogo dele. E ele tenta, ele repete as frases, ele muda a abordagem. Ele tenta fazer parecer que você está errada de novo. Mas agora, você não questiona a si mesma, você questiona ele. E quando um narcisista é forçado a lidar com a própria distorção, ele implode por dentro. A verdade é simples, ele perdeu o manual que usava para te controlar. E sem isso, ele é apenas vazio, porque o que sustentava o poder dele sobre você era a sua dúvida. Agora que você confia na sua percepção, agora que você enxerga o ciclo, agora que você entendeu que o problema nunca foi você, ele se tornou pequeno. E isso, para um narcisista, é o pior tipo de fim. Ser ignorado com consciência. Ser visto e recusado. Ser decifrado e deixado para trás. Motivo 4. Quando você se torna inexplicavelmente feliz e ele não é parte da equação. Você já notou como um narcisista parece tranquilo quando você está sofrendo, mas começa a se incomodar? Justamente quando você começa a sorrir? Não aquele sorriso de fachada, cansado, automático, mas o sorriso verdadeiro, o olhar limpo, a leveza que vem quando você começa a se curar de verdade. É aí que ele sente, é aí que ele percebe. Ele não é mais parte da equação, e isso o destrói por dentro. Esse é o quarto motivo que desestabiliza profundamente um narcisista. Ver você feliz e saber que não tem nada a ver com isso. Por muito tempo, ele foi o centro do seu mundo. Se você chorava, ele controlava. Se você sorria, era porque ele permitia. Se você estava mal, ele sentia que tinha domínio sobre o seu estado emocional. Mas agora, ele olha de longe e vê você brilhando sem ele. Você não está fazendo isso para provocar. Você não está tentando causar ciúmes, você só está vivendo. E isso, o seu renascimento, é como uma navalha cortando o ego dele. O narcisista quer ser o autor da sua história. Se for uma história de dor, ele quer ser o vilão. Se for uma história de superação, ele quer ser o herói. Mas quando você se cura sem mencioná-lo, sem depender dele, sem dar a ele qualquer espaço na narrativa, ele se torna irrelevante. E isso é o que ele mais odeia ser. Você posta uma foto sorrindo, ele observa. Você viaja, ele repara. Você fala com firmeza, ele escuta calado. Porque no fundo, ele esperava que você nunca conseguisse seguir em frente. Ele acreditava que tinha quebrado você o suficiente para te manter presa nele, mesmo de longe. Mas o que ele nunca entendeu é que você estava apenas se reconstruindo em silêncio. E agora, você não precisa provar nada. Você não precisa explicar sua alegria. Você apenas sente, e isso basta. A felicidade genuína é algo que o narcisista não consegue falsificar. E muito menos suportar nos outros, principalmente naqueles que ele tentou destruir. Ver você florescer sem a presença dele é como olhar para um espelho que o rejeita. Porque ele sabe, você está melhor agora, mais forte, mais leve, mais você. E o que mais incomoda não é sua felicidade, é o fato de que ele não teve nenhuma participação nisso. Ele não causou, ele não ajudou, ele não está lá. E no fundo, ele entende que você superou não só a relação, mas também a versão de você que ele dominava. E quando você se reconecta com a sua essência, quando seu riso volta a ser puro,
Quando seus olhos voltam a brilhar, o narcisista desaparece. Não porque você o apagou, mas porque a luz que você acendeu não precisa mais da sombra dele. Motivo 5. Quando você vira o reflexo que ele evita e ele vê a verdade que sempre fugiu. Você já sentiu que estava sendo usada como um escudo? Como se, de alguma forma, o narcisista estivesse se escondendo atrás de você para não encarar quem ele realmente é. Ele te acusava daquilo que ele fazia, te criticava pelas fraquezas que ele mesmo escondia, projetava em você tudo aquilo que odiava em si e fazia parecer que o problema era sempre você. Mas então, algo muda. Você desperta. Você entende. Você vê o padrão, o roteiro, o ciclo, e pela primeira vez você não é mais alvo, você se torna o espelho. Esse é o quinto e mais doloroso motivo para um narcisista, enxergar em você o reflexo daquilo que ele passou a vida inteira tentando esconder. Você não precisa mais gritar, você não precisa mais acusar. Sua presença consciente, lúcida, firme, é o suficiente. Porque agora, ao olhar para você, ele vê a manipulação nua, as contradições expostas, a violência emocional que ele tentou pintar como amor, a vergonha que ele tentou jogar nos seus ombros, de volta nos olhos dele. Você virou o espelho. E não há nada mais apavorante para um narcisista do que se ver de verdade, sem máscara, sem plateia, sem justificativa. E pior, ele não pode mais quebrar esse espelho, porque o que ele vê agora não é você distorcida pela dor, é ele, cru, frágil, exposto. Você é a prova viva de tudo o que ele tentou negar, a prova de que ele destrói o que toca. A prova de que ele não sabe amar, apenas sugar. A prova de que ele não é admirado, é temido, não é respeitado, é evitado, não é essencial, é substituível. E ele odeia isso. Você agora é aquilo que ele não pode controlar, silenciar ou apagar. Você é o reflexo mais cruel, o que sobreviveu. E esse reflexo não chora mais. Esse reflexo não pede explicação. Esse reflexo não reage, ele existe, ele resiste e ele reflete tudo aquilo que o narcisista jamais teve coragem de ser, verdadeiro. Esse é o fim que o narcisista mais teme, não o abandono, não o desprezo, mas o fato de que um dia você iria enxergar quem ele realmente é e ainda assim escolheria não voltar. E quando você se torna o reflexo, ele finalmente entende. Não há mais onde se esconder. Você finalmente entendeu. O narcisista nunca teve poder. O controle que ele exercia era alimentado pela sua dúvida, pela sua culpa, pela sua entrega. Mas agora, você silenciou. Você colocou limites. Você parou de responder como antes. Você se reconstruiu e, sem precisar dizer uma palavra, você se transformou naquilo que ele mais teme, alguém que ele não pode mais manipular. O jogo acabou. E pela primeira vez, não foi ele quem encerrou. Foi você. Sem grito, sem drama, só presença, consciência e liberdade. A sua história não é mais sobre dor. Agora, ela é sobre renascimento. Se esse vídeo te tocou, comente aqui embaixo. Eu saí do jogo. Esse simples gesto pode libertar outra pessoa que ainda está presa no ciclo. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa acordar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana você vai encontrar aqui verdades que libertam, despertam e transformam. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.